Em 1557, as autoridades chinesas permitem aos portugueses estabelecerem um interposto comercial permanente em Macau, como recompensa pela ajuda dada na derrota dos piratas que infestavam esses mares. Para alguns portugueses, idos da metrópole, e para muitos dos aí nascidos, Macau foi, pode-se dizer, uma verdadeira paixão. Foi o caso de dois homens singulares, José Vicente Jorge e Danilo Barreiros, cujas vidas ficaram para sempre ligadas ao território. Conhecendo-os, compreenderemos essa paixão e conheceremos melhor Macau. O país que é a China. Danilo Barreiros, lisboeta, espírito aventureiro, depois de uma juventude intensa e sem rumo definido na Europa e no Brasil, teve em Macau a sua paixão oriental. Esta mudança teve sobretudo origem nos interesses culturais comuns. A arte chinesa, com destaque para a porcelana. Algumas personalidades ligadas a Macau, como Venceslau de Moraes e Camilo Peçanha. Nomes incontornáveis das letras portuguesas. Sun Yat-sen, primeiro presidente da República da China, que aqui viveu e cuja casa pode ser visitada. Zheng Guaning, humanista e político influente, que viveu em Macau entre finais do século XIX e os primeiros anos do século XX, tendo escrito obras que vieram a influenciar personalidades como o imperador Guangxu, Sun Yat-sen e até Mao Zedong. O primeiro encontro entre José Vicente Jorge e Danilo Barreiros deu-se nesta rua, a Avenida Almeida Ribeiro, ou São Malo, precisamente naquela farmácia que na altura se chamava Farmácia Moderna e pertencia a José Vicente Jorge. No passeio em frente, da mesma rua, José Vicente Jorge tinha com o seu filho Américo Pacheco Jorge um escritório de advogados. Desde esse tempo,
E às pessoas que o habitam, somam-se milhares, que o visitam diariamente. São sobretudo turistas que aqui chegam através das 3 entradas de Macau: a aérea, a fluvial e a terrestre. A fluvial, quer pelo porto exterior de acesso direto a Hong Kong, quer pelo porto interior, onde centenas de pequenas embarcações circulam continuamente, ligando o território à China. A terrestre, junto às antigas Portas do Cerco. É por onde todo o dia vai chegando gente, e mais gente. Os turistas chineses compram grandes quantidades de doces típicos de Macau, entre os quais figuram as Portuguese Egg Tart, versão extremo-oriental do pastel de nata, introduzida por um cozinheiro australiano que começou com uma loja na ilha de Kuluan e se estendeu pela China e até mesmo pelo Japão. A gastronomia portuguesa é muito apreciada localmente. Recentemente, um petisco português, a bifana no Papo Seco, tornou-se emblemático de Macau. Os chineses nascidos em Macau distinguem-se dos outros chineses residentes no território por falarem cantonense. Os nomes das ruas são escritos em chinês e português, não sendo geralmente a tradução exata um do outro. No centro histórico de Macau, o comércio tradicional vai resistindo à invasão do comércio globalizado. O jogo é uma das imagens de marca de Macau. É atualmente o grande responsável pela entrada massiva de pessoas no território. Nesta rua ainda podemos ver o edifício de uma antiga torre prestamista pertencente a uma das muitas casas de penhores que apoiavam o jogo. No seu interior, alguns objetos recordam esse passado.
enorme desenvolvimento registado na primeira década do século XXI em Macau, após o retorno do território à Grande China, o arrojo de muitas das suas construções e a impressionante profusão de casinos dão a esta cidade, quer de dia, quer de noite, uma imagem singular a nível mundial. Tinham como denominador comum 4 características culturais. Falar cantonense e patuá, a língua crioula de Macau, para além do português. Que história? Que laia de história você para contar num lugar aqui assim escuro, hã? Praticar a religião católica, algo que permanece bem vivo no tempo presente. Desde o final do século XVI, foram do Reino para Macau portugueses que ali viveram durante o tempo que duraram as suas missões, os reinóis, e que tiveram relativamente ao território sentimentos distintos. Os que ali apenas viveram por mais ou menos tempo e os que ali criaram raízes e dali trouxeram memória. Dois meses depois do nascimento foram ambos para o Brasil, integrados na turnê Rentini, da atriz espanhola Dolores Rentini e do ator e empresário brasileiro Leopoldo Frois, padrinhos de Danilo.
No último ano do liceu foi viver com a mãe no Brasil, onde se iniciou no tango e noutros ritmos sul-americanos, regressando a Lisboa para terminar os seus estudos liceais. Foi depois para a Bélgica estudar engenharia, após breve estadia em Paris. Quatro anos depois, o ensino tornou-se obrigatório em Flamengo, na Bélgica. Aí, Danilo teve que voltar para o Brasil. Uma vez no Rio, a sua mãe quis que ele continuasse a estudar engenharia e também o piano. Danilo vendeu o piano e começou a tratar da sua independência económica. Primeiro, arranjou um emprego no Banco Nacional Ultramarino. Depois, montou um quiosque de venda de tabaco na Avenida do Rio Branco. A mãe retirou-lhe essa venda de tabaco e ele teve que ir para Estivador, ao cais do Rio de Janeiro. Numa noite, numa reunião com amigos, uma rajada de vento abriu-lhe um atlas na Conchichina. Danilo achou que seria o seu destino. A mãe não achou muita piada ao assunto e disse-lhe: podes ir, mas primeiro vais para a cama. Dias depois, Danilo partiu mesmo para a Conchichina, mas uma intoxicação alimentar a bordo desembarcou em Singapura, onde foi recolhido por uma família malaia de apelido Souza. Aí, Danilo quis ir mais para o Oriente. Foi até Saigão, mas as coisas estavam difíceis. Não conseguiu arranjar emprego, nem sequer na legião estrangeira. A revolta da Indochina contra a França começava a ganhar corpo, pelo que Danilo resolveu ir mais para o Oriente, para Pequim. Ao chegar a Hong Kong, um macaense que seguia a bordo convenceu-o a ir até Macau, onde chegou no dia 3 de março de 1931. Danilo hospedou-se no Hotel San Nanin, na Rua da Alfândega. Dias depois, arranjou um emprego na Melco, Companhia de Eletricidade de Macau. À noite, fazia exibições de tango e outros ritmos sul-americanos no dancing de um hotel chinês. Nas suas funções na Melco, calcorreava todos os dias as ruas de Macau, acompanhado de 5 ajudantes chineses. Com eles desenvolveu o seu cantonês e também o seu gosto pela cozinha chinesa e pelo chá. Foi também nessas funções que entrou pela primeira vez na casa de José Vicente Jorge e relanceou a sua fantástica coleção de arte chinesa e também a sua quarta filha, Henriqueta, com quem anos mais tarde viria a casar. Acho era uma das casas da família Sena Fernandes, outra das famílias reputadas em Macau. Danilo começou a comprar livros e a devorá-los, como sempre fizera.
A toponímia de Macau dedicou-lhe uma avenida, uma rua, uma travessa e uma praceta. O Banco Nacional Ultramarino, uma nota de 500 patacas. Embora tenha sido muito mais macaísta que Moraes, Peçanha apenas teve direito a uma nota de 100 patacas. Uma estátua de jardim e o nome numa rua transversal da Avenida Almeida Ribeiro recordam a sua ligação ao território. Outros nomes notáveis das letras portuguesas estiveram em Macau. Em consequência de um naufrágio, Luís de Camões, procurador das viúvas e dos órfãos, e mais tarde, Manuel Maria Barbosa do Bocage, desertor do exército da Índia e também naufragado. O primeiro teria escrito aqui parte do seu poema épico, Os Lusíadas, e amado uma lendária Dinamene. O segundo escreveu 4 sonetos, amou certamente algumas belezas locais e deixou, devido à sua irreverência, o vocábulo bocagem, no dialeto macaense. Também eles e as suas histórias aventurosas interessaram vivamente Danilo Barreiros. Com o intuito de se fixar em Macau, Danilo concorreu a aspirante da Fazenda Pública. Inscreveu-se depois no corpo de voluntários que tinha sido criado pelo malogrado governador Carlos da Maia, tornando-se a curto prazo instrutor de metralhadoras. Como o corpo de voluntários foi extinto e o concurso para a Fazenda Pública adiado, Danilo passou a exercer funções de capitão de bandeira de um navio de rodas chinês. Foi a bordo do Dili que festejou os seus 21 anos. Regressado a Macau, ficou em primeiro lugar no concurso da Fazenda Pública e largou definitivamente a Melco. Foi colocado na ilha da Taipa, onde continuou as suas leituras, aumentando assim a sua cultura oriental. Danilo Barreiros interessou-se cada vez mais pelo patuá e começou a fazer uma recolha metódica sobre este dialeto, que mais tarde veio a ser publicada na revista Renascimento. Bater peito, fala alto. Aluno de pé, até no lugar escuro como aqui, pode estudar. Esta recolha constituiu a base dos estudos que depois se fizeram sobre esta faceta da identidade macaense, reconhecida recentemente como Património Cultural de Macau e divulgada pelo grupo teatral Doce Papiaçam. Estuda! Ei, Rosmono, que não pode mais. Que matéria? Somente um tinha desde o Império Romano até a Revolução Francesa. Diz que tanto coisa?
Você não precisa uma noite inteira para explicar. Sempre que tinha tempo, e a meteorologia permitia, Danilo ia da Taipa a Coloane passear na praia e observar a exuberante vegetação. Danilo ia por vezes a Macau, onde fazia as suas demonstrações de dança, agora não só no hotel chinês, mas também no Clube de Macau e no Clube Militar. E no Clube Militar, os encontros com Henriqueta Jorge foram ultrapassando a vigilância familiar. A relação evoluiu e, depois de contornar imensas dificuldades, o patriarca consentiu no casamento. Quando em 1931 José Vicente Jorge soube da existência de Danilo, pensou tratar-se de mais um Kuai Lo ou Nhau Sok, nomes com que os macaenses e chineses de Macau mimavam os europeus que ali chegavam para abanar a árvore das patacas. Quando Danilo se casou com Henriqueta, José Vicente Jorge, embora tivesse consentido no enlace, não deixou de resmungar. Para esse Nhau Sok, ser a pilheira serve. A cerimónia teve lugar na igreja de São Lourenço, a 23 de abril de 1935. Esta ligação veio reforçar o interesse de Danilo pela porcelana chinesa, levando-o a publicar um pequeno livro, o primeiro escrito por um português sobre o assunto, As Marcas da Porcelana Chinesa. Correspondente de vários jornais, Danilo Barreiros escreveu o primeiro trabalho em português sobre a ópera cantonense, tão popular em Macau.
1940, o capitão Henrique Galvão nomeou o representante de Macau para as festas do duplo centenário. Pouco depois veio a guerra. Em 8 de dezembro de 1941, a aviação japonesa bombardeou Hong Kong, que se rendeu na noite de Natal. Durante a guerra, Danilo foi, na sua qualidade de vogal da Cruz Vermelha, um incansável elemento na missão desta instituição. Com o fim do conflito, Danilo Barreiros, tal como grande parte da população de portugueses e macaenses, deixou Macau. Ficou, no entanto, para sempre marcado pelos 16 anos que lá viveu, e onde encontrou os seus grandes interesses para toda a vida. José Vicente Jorge nasceu em Macau em 27 de dezembro de 1872. A família Jorge existe em Macau pelo menos desde 1700. Ao longo do tempo foi-se misturando com outros portugueses, reinóis ou também filhos da terra. O pai, Câncio Jorge, tradutor-intérprete de profissão, foi administrador do Conselho de Macau, presidente do Leal Senado e, posteriormente, cônsul de Portugal no Sião e nos estabelecimentos britânicos dos estreitos de Singapura, Malaca e suas dependências. Tal como se usava na altura, José Vicente Jorge aprendeu as primeiras letras em casa. Fez os estudos secundários no Seminário de São José. Nele tinham passado o futuro Marechal Gomes da Costa, que aqui vemos com traje chinês, e Dom José da Costa Nunes, que veio a ser bispo de Macau e figura relevante na hierarquia do Vaticano. José Vicente Jorge teve na sua juventude como professor de chinês Pedro Nolasco da Silva, que sobre ele veio a exercer grande influência. Desde 1890 e praticamente para o resto da sua vida, José Vicente Jorge foi essencialmente tradutor e intérprete da repartição do expediente cínico, dando, entretanto, a sua colaboração em vários campos da vida cultural, social e intelectual de Macau. Em 1898, secretaria a comissão do 4º centenário da descoberta do caminho marítimo para a Índia. Um busto de Vasco da Gama assinala a efeméride. Em 1903, José Vicente Jorge é nomeado regente da cadeira de língua chinesa no Instituto Comercial. E em 1907, publica o primeiro volume da obra San Tok Pun, Novo Método de Leitura. Em 1908, é destacado como intérprete para a legação de Portugal em Pequim. Após a implantação da República Portuguesa, entre a saída do último encarregado de negócios monárquico
e a chegada do primeiro republicano, o macaense José Vicente Jorge assume a representação diplomática de Portugal em Pequim. Regressa a Macau em 1911, onde chefia a repartição do Expediente Cínico, que tratava dos assuntos da população chinesa, efetuando muitas deslocações a Cantão em missões especiais como delegado do governador de Macau. No ano letivo de 1913-1914, José Vicente Jorge integra a comissão diretiva do Colégio de Santa Rosa de Lima, que permanece como uma referência do ensino em Macau. É sua a tradução de leituras chinesas, Kuok Man Kao Fo Chu, livro destinado ao ensino de chinês em Macau, que faz em colaboração com Camilo Peçanha. Fez ainda outra tradução, desta vez do inglês, que ofereceu à repartição do Expediente Cínico. A Sociedade dos Três ou a Sociedade Céu e Terra, o Lótus Branco e outras sociedades secretas. Em junho de 1920, o Boletim Oficial de Macau publicou os estatutos do Instituto de Macau. Este instituto reunia a nata da intelectualidade macaense de então, nomeadamente José Vicente Jorge, Dom José da Costa Nunes, Camilo Peçanha e Manuel da Silva Mendes. Manuel da Silva Mendes era um ilustre advogado de Macau que, ao mesmo tempo, era um grande estudioso da cultura chinesa. Traduziu o Tao Te Ching de Lao Tse e juntou uma vasta coleção de cerâmica chinesa, nomeadamente a cerâmica de Sihuan. Desta coleção encontram-se muitas importantes peças no Museu de Arte de Macau, no Centro Cultural. Em novembro de 1920, José Vicente Jorge é nomeado segundo juiz substituto do Tribunal Privativo dos Chinas e, simultaneamente, vogal representante da comunidade chinesa ao Conselho Legislativo. José Vicente Jorge casou com Matilde Augusta Pacheco, descendente de uma família da Índia, filha de Albino António Pacheco, advogado, administrador do Conselho de Macau e, em 1903, nomeado cônsul de Itália e do Reino do Sião no território. Matilde nasceu em Macau. Foi batizada na Sé, tendo como padrinho o glorioso São Francisco Xavier. E veio a casar 20 anos mais tarde naquela mesma igreja. Matilde acompanhou o marido nas suas deslocações mais prolongadas, como a da estadia em Pequim, onde nasceram os filhos Alfredo e Ludovico. E veio a falecer subitamente em casa, na noite de 30 de dezembro de 1926. A minha avó Matilde registou em cadernos as inúmeras receitas da família Jorge, juntando-as às da família Pacheco.
Em todas as casas macaenses, as receitas são praticamente idênticas, simplesmente têm os seus segredos que são guardados dentro de cada família. Felizmente recebi da minha mãe e das minhas tias esta valiosa herança, mas muitas vezes quando estavam na cozinha a preparar algum petisco e eu tentava entrar, a tia Amália entreabria a porta e perguntava "Cosa querê?", que no dialeto macaense significa "o que é que queres?", e voltavam a fechar a porta. Em casa do avô, sentavam-se habitualmente à mesa umas 20 pessoas e nos dias de festa, os inúmeros aniversários, Natal, Páscoa, o Carnaval, as iguarias aumentavam e o número de convívios também. Uma presença habitual da casa era o poeta Camilo Peçanha, que dizia regalar-se com a cozinha maquista que ali se fazia e que ele considerava superior à cozinha chinesa. A gastronomia macaense, uma marca da cultura de Macau, considerada como seu património cultural, persiste em casa de algumas famílias e em poucos restaurantes. A boa cozinha macaense tem também como segredo a qualidade dos produtos naturais que se encontram nos mercados. No Instituto de Formação Turística de Macau, divulga-se essa cozinha, nomeadamente através de workshops. As receitas das antigas famílias de Macau são assim transmitidas às novas gerações, para que não se percam. Now we can put the broth, so it is not thick. Okay? So we put the potatoes now, and we leave in the sauce. We have to put the fire very low, so it will not overcook. It will cook slowly. Ao longo de toda a sua vida, José Vicente Jorge dedicou-se ao estudo da arte chinesa. Esse estudo deu origem à aquisição de uma coleção de mais de 10.000 peças, que eram vistas no seu palacete na Rua da Penha, como se de um museu se tratasse. Essa paixão levou-o a publicar em 1940 o livro Notas sobre a Arte Chinesa. A cultura que houve em Macau durante a primeira metade do século XX e que felizmente ainda aqui podemos encontrar foi o traço de união entre o filho da terra, José Vicente Jorge, e o português da moraria, Danilo Barreiros, que depois de passar pela Europa e pelo Brasil, se veio a tornar um macaense de alma. O gosto e o saber crescentes obtidos por um estudo profundo por parte de Danilo Barreiros sobre coisas da cultura de Macau foram-se consolidando no sólido saber do seu sogro. Foi Macau responsável pela verdadeira amizade que criaram.
Para Pedro Barreiros e sua mulher, Graça Pacheco Jorge, macaenses, herdeiros desta cultura, tal como tinha sido para José Vicente Jorge, avô de ambos, e para Danilo Barreiros, pai de Pedro, Macau continua a ser uma paixão oriental.